jovens, e aí, como é que estão vocês? Tudo bem? Bom, mais uma vez estou aqui, Rafael do canal Rafael Oliveira falando, do site rafaelit.com.br, e estou aqui mais uma vez para nós falarmos sobre um tema muito bacana, isso mesmo. Já pensou em criar um controlador de domínio em Linux? Pois é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. A ideia é que hoje nós iniciamos uma nova série, uma série Controlador de Domínio com Samba 4. E essa série vai ser dividida em 4 vídeos. Hoje nós vamos falar como criar uma máquina e a partir dela instalar o sistema operacional. Nesse exemplo nós vamos utilizar o Debian Buster, beleza? Debian 11. Então nós vamos, nesse primeiro vídeo, falar da instalação. Vou começar do zero, vou estar utilizando uma máquina virtual, utilizando o VirtualBox, mas você pode usar muito bem o Proxmox, nós já tratamos na série Cluster Proxmox, e também você pode utilizar outro virtualizador que você quiser. Neste caso, estou criando um ambiente de teste. Lembrando, ambiente de teste para que você possa testar, se aperfeiçoar e aí sim você pode colocar isso no seu ambiente de produção ou no seu trabalho e testar os seus conhecimentos. Beleza? Bom, então bora pro vídeo. Bom pessoal, estamos aqui no site rafaelit.com.br. Você pode vir aqui pesquisar por controlador e você vai achar o nosso artigo. Esse artigo eu escrevi em novembro de 14 de novembro de 2018. É um tema bem legal, um tema que teve muitos views e uma galera me pediu para descrever sobre esse conteúdo. E na época eu escrevi esse artigo. E agora nós vamos transformar ele em vídeo, isso mesmo. Bom, então bora lá. Primeira parte que ele trata são as informações iniciais e as configurações. Mas antes que a gente entre aqui, eu vou me atentar somente ao item 1.1. Lembrando que esse artigo já está disponível e é somente você acessar e você pode ver ele aí na íntegra. Mas nesse primeiro vídeo só vou me atentar à configuração e à instalação do servidor, beleza? Do nosso primeiro servidor aí, Linux, que vai ser um controlador de domínio. Bom, utilizando o VirtualBox aqui, eu vou criar uma nova máquina virtual. Vou chamar de srvdc. Você vai escolher o local onde você quer, de sua preferência, instalar. Opa, Microsoft não, nós queremos um Linux como controlador de domínio. E qual o sistema operacional? Vamos utilizar um Debian 64 bits. Beleza, avançado. Eu vou utilizar para esse servidor 1 GB. Pasmem, realmente daria para ficar 1 GB. Só que eu vou colocar aqui 2. Beleza? Então, próximo. Daria um pouquinho mais ali, tá, pessoal? Eu sei que vocês vão me recriminar, mas eu botei 2 redondinhos, beleza? Seguindo. Bom, nós queremos criar um disco? Sim. Aqui no artigo nós estamos utilizando um disco de exemplo de 200 GB com essas configurações. 1 GB para o boot, para as partições. 1 GB para o boot, 50 GB para o barra, o home com 118, o var com 40 e o swap com 5. Beleza? Então vamos manter aqui. Eu quero criar um novo disco rígido. Qual tipo? Pode ser VDI, não tem problema. Dinâmico, porque assim que a gente cria um disco, se eu colocar ele totalmente fixado, com tamanho fixado, eu já vou pegar lá no meu HD aqui da minha máquina local e pegar 200 GB lá, e não é isso que eu quero. Na verdade, ele tem um tamanho de 200 GB e assim que for instalando as coisas nele, nessa VM, ele vai crescendo gradativamente, beleza? Então, isso aí você já está ligado também. Então, seguindo, dinamicamente alocado, beleza? Quantos gigas terá a minha máquina? Eu vou querer 200 GB nesse HDzinho aqui. Show? Então ele ficou nesse caminho. Você pode definir também outro caminho se caso você queira, só que ele já cita para você ali de acordo com o caminho que você escolheu onde vai ser salva a sua VM. Então, vamos criar. Perfeito, nossa máquina criada. Agora eu vou fazer aqui algumas adaptações, beleza? A primeira delas aqui é com relação à rede. Por quê? Porque, como eu estou usando o VirtualBox, eu quero duas coisas. Uma, eu quero que esse controlador de domínio ele tenha autonomia em uma determinada rede interna, no qual ele vai trabalhar e outras máquinas vão conversar com ele na mesma rede interna, perfeito? Outra questão é que, como eu estou numa máquina
como eu estou simulando essa máquina dentro da minha máquina, do meu desktop local, eu também vou ter uma placa de rede que converse com a minha rede local, do meu modem aqui, justamente para eu poder ter esse acesso, para eu poder utilizar o SSH, etc. Beleza? Então eu vou criar aqui na parte de redes duas placas. A primeira já está habilitada. Essa primeira aqui eu vou falar que ela vai ser no modo bridge e ela vai ser a minha rede, no qual vai comunicar com a minha rede local. Essa placa então ela deve ganhar um DHCP do meu modem e vai ganhar um IP local da minha máquina física, perfeito? Já o adaptador 2 eu vou habilitar e eu vou falar que esse vai utilizar uma rede interna, perfeito? Essa rede interna é justamente a rede que vai se comunicar com um outro servidor, se caso eu vier a criar da rede do Proxmox, perfeito? Eu posso tanto criar uma rede interna, como também eu posso criar aqui uma rede NAT. Vou até deixar a rede NAT, por quê? Com a rede NAT, embora eu ganhe um IP, ele vai sair também para a internet através dessa rede NAT aqui, perfeito? Quando você cria um VirtualBox aqui por padrão, ele já cria com uma rede NAT, beleza? Então, prosseguindo. Feitas essas duas configurações, agora nós vamos dar início à nossa instalação. Para dar início à nossa instalação, precisamos adicionar também um disco, perfeito? Então eu tenho aqui já o Debian 11. Vou adicionar ele para que nós possamos formatar a nossa máquina, beleza? E agora sim, podemos iniciar. Aqui na nossa primeira tela aqui de inicialização, nós temos a opção aqui de instalação do nosso Debian 11. Vamos utilizar aqui Graphical Install. Ele vai carregar. Aqui nós escolhemos qual a linguagem do nosso sistema que nós vamos utilizar. Eu vou querer o português Brasil. Beleza? Qual a sua localidade? Estou no Brasil. Qual é a linguagem aqui do seu teclado? Português brasileiro. E começa a iniciar aí o carregamento do sistema para que a gente possa fazer as instalações. Aqui nessa parte ele irá me perguntar qual a interface principal de rede que eu irei utilizar. Bom, no seu caso aí, provavelmente se você for colocar num Proxmox ou direto numa rede no qual você vai criar um domínio, você vai ter uma única placa de rede, beleza? O que você pode, aqui no meu caso, como eu criei duas, lembra? Uma NAT e uma Bridge, eu vou escolher a minha primeira, que é Bridge, ok? E ela vai ser a minha rede principal. A outra placa eu vou deixar para configurar especificamente o domínio e no caso das resoluções de nomes, etc, beleza? Então, vamos continuar. Escolho aqui a 3. Na próxima tela, ele me pergunta qual o nome da máquina. Nós vamos utilizar o mesmo nome que a gente definiu ali no VirtualBox. SRV-DC, beleza? Abreviação de Servidor Domínio Control, beleza? Ou Servidor Controlador de Domínio, ok? Continuando, qual o nome do domínio? No nosso exemplo aqui do nosso artigo, eu estou utilizando um domínio chamado oliveira.com, beleza? Se você quiser seguir o domínio, pode utilizar esse domínio ou você pode criar o domínio de sua preferência, beleza? A não ser que você também seja Oliveira. Vamos lá, oliveira.com. Continuar. Me pede a senha de root. Aí você define também a sua senha de root. Eu vou definir uma senha de root para mim. Vou continuar. E também me pede o nome de um usuário, que é para mim poder utilizar dentro do meu Debian, beleza? Então ele também me pede um usuário ali que eu possa utilizar. Vou colocar o nome desse usuário de user. Vou continuar. E vou definir uma senha para ele também. Pelo amor de Deus, defina uma senha diferente do root, beleza? Então, segue o fluxo.
repetir aqui, creio que eu errei. Perfeito, senha definida. Escolha o fuso horário, no caso eu falo do Espírito Santo, beleza? Aí você escolhe da cidade de onde você está falando. E seguimos agora para a identificação do nosso disco. Perfeito. De qual forma você quer configurar os seus discos? Assistido usando um disco inteiro, assistido usando um disco inteiro e configurando a LVM, usando um disco todo usando a LVM criptografado ou manual. Nós vamos no manual e nós vamos criar as nossas partições, beleza? Então nós vamos clicar aqui, ó, criar uma nova partição vazia nesse dispositivo? Sim. E agora sim nós vamos aqui, ó, selecionar. Nós criamos um disco de 200 GB, aqui ele está contando 214.7. Vamos então. Nossa primeira partição, vou colocar até de ladinho aqui, ó, olhando o nosso tutorial, o que a gente quer criar. A primeira partição que eu quero criar é a partição de boot. Aqui eu defini 1 GB. Porém, a gente pode considerar aí uma partição um pouquinho maior. Perfeito? Vou considerar aqui 4 GB, ok? Isso considerando a atualização de kernel. Vou botar sim, considerando a atualização de kernel. E de repente você precisa colocar alguma coisa nessa pasta justamente para você poder fazer essa atualização. Ok? Então, 1 GB já é pequeno. Já 5 GB é um tamanho bacana para você poder trabalhar. Bom, vai ser do tipo primário nessa partição e vai estar no início. Ele já definiu aqui para nós o ponto de montagem, que é o barra, mas nós não queremos o barra agora. Nosso primeiro é boot, beleza? Então, 2 cliques, escolhemos o que? Boot, arquivos estáticos de carregador de inicialização, onde fica o nosso Groove instalado. Beleza? Configurando e continuar. Opa, boot, finalizar, configuração. Perfeito, criado. A nossa segunda partição criada é a partição raiz. Partição raiz ali, eu estou falando que ela tem ali 50 GB. Eu vou considerar então aqui os meus 50 GB. Perfeito. Vai ser também do tipo primário e vai estar no início. Ele já me deu a partição raiz, é essa que eu quero criar. E o nosso sistema utilizado é um sistema com journaling ext4, ok? Bom, vamos finalizar. Criando a nossa próxima partição, nossa partição home, beleza? Ali eu estou considerando ali 118, vou considerar aqui, manter o 118. Primária ou lógica, também vamos criar ela primária. Já definiu aqui o home e nós vamos finalizar a criação. Por último, nós temos que criar uma partição var e uma partição swap, perfeito? Então vamos criar a partição var primeiramente. Eu quero criar uma partição var com criar aqui com 35 GB, ou melhor, vamos diminuir aqui no home. Inclusive, pessoal, isso é uma ótima possibilidade, tá? Você pode simplesmente vir aqui, abrir e excluir a partição. Vamos criar de novo. Criar a partição. Nessa partição home, eu vou definir com 100 e... Ali eu usei 5, beleza, 115. Vou usar aqui, ok? Continuar, vai ser uma partição primária, home, ok, vem, finalizar. Agora sim nós vamos criar a var. A nossa var vai ter 40 GB. Ela será lógica. Vamos definir aqui var. Finalizamos também. E por último, nós vamos criar a nossa partição swap com o tamanho que sobrou ali 5 GB, ali eu estou considerando 4.7. Bom, e aí para que nós possamos escolher aí a swap, aí seria o tipo de sistema de arquivo. Nós não vamos usar um sistema de arquivos nessa partição, mas sim uma área de troca, beleza? Então, finalizando. Olhando aqui, nossa configuração, então nós criamos a boot, o barra, que será o raiz, o home, que será as pastas dos usuários, que podem ficar configuradas aqui, o var e o swap, perfeito? Essa parte aqui é a mais
Difícil. Vamos seguindo. Agora, finalizar a configuração. Ok. Venho aqui, finalizar a inscrição das partições propriamente ditas no meu disco. E deseja escrever no disco? Sim. E agora ele vai começar a fazer essa configuração do nosso disco. Perfeito? Vamos aguardar. Após ele realizar a inscrição dos discos, das partições propriamente ditas no disco, aí eu caio nessa tela e ele me pergunta se eu desejo utilizar alguma outra mídia digital. Eu não tenho interesse e clico em continuar. Me pergunta se eu quero usar o espelho de rede. O espelho de rede é importante porque a partir do espelho de rede ele irá baixar os pacotes e ajudar na minha instalação. Perfeito? Então eu quero sim. Bom, e qual, Rafa, é o espelho de rede que eu escolho? Do país onde você está. Se você me assiste do Brasil, certamente você irá utilizar no Brasil para justamente diminuir aí a taxa aí de transferência, ok? Então, no caso, Brasil, se você estiver em outro local, dá até um joinha aí e fala aí nos comentários aonde você está nos assistindo, perfeito? Vou escolher aqui o Debian, esse endereço aqui, poderia ser o principal, mas eu vou utilizar esse aqui. Perfeito. Continuar. Informação de proxy. Rafa, tem proxy? Não, eu não tenho proxy aqui onde eu estou criando para acessar a internet. Bom, mais um adendo. Se você tem interesse de saber sobre configurações de Firewall, também nos dá uma dica aí, perfeito? Podemos gravar uns vídeos legais aí também com relação a isso. Bom, vamos continuar. Perfeito. E agora ele está fazendo a instalação utilizando o nosso espelho de rede e baixando as configurações. Vamos aguardar. A próxima tela vem me perguntando se eu desejo participar do concurso de pacotes. Neste caso aqui eu não tenho interesse e vamos continuar a instalação. E chegamos aqui na última tela onde ele me pergunta o que na verdade eu quero instalar nessa nossa nova instalação. Bom, um detalhe aqui. Nós iremos utilizar um sistema operacional bem limpo e sem interface gráfica. Isso mesmo, meu jovem, se você está pensando que nós vamos utilizar a interface gráfica para configurar servidores de Linux, você caiu do cavalo. E aqui no canal você vai aprender a utilizar sistema operacional Linux sem interface gráfica. Show? Continuando, então nós não queremos esse ambiente de área de trabalho do Debian, nem o GNOME. Adendo, se você quer utilizar a interface gráfica, é interessante você utilizar num computador. Se você tem dificuldade em utilizar o Linux, instale ele aí no seu notebook e comece a absorver Linux através da utilização do Linux no seu dia a dia. É ótimo para você poder aprender a tecnologia utilizando o Linux diretamente no seu dia a dia, ok? Bom, mais o que? Voltando aqui no vídeo e no nosso assunto, eu quero instalar também um servidor SSH. Poderia instalar depois? Poderia, mas como ele me dá a opção aqui, eu vou instalar junto. E os utilitários do sistema padrão, vou deixar aí também que ele faça a instalação. Clicamos em continuar e aguardamos agora baixar os pacotes e finalizar a instalação. Beleza? Após carregadas as informações, ele me pergunta aqui aonde eu quero instalar o meu Groovy. Eu vou deixar a opção de sim, e ele me pergunta em qual HD eu quero instalar, e eu quero no meu qual partição eu quero instalar. E eu quero no meu dev SDA, que ele já identificou aqui, e eu vou dar em continuar. E ele vai fazer a instalação do meu Groovy, o inicializador do meu sistema Linux. Instalação concluída. Agora, o que nós precisamos fazer é tirar o ISO ou CD de instalação do Debian e prosseguir. Nós vamos continuar. Ele vai reinicializar e iniciar o nosso sistema operacional. Perceba que ele realmente já entrou aqui, já está carregando o Groovy e agora vamos aguardar o carregamento do nosso Debian. E pronto, nosso servidor subiu, está ligado. Vamos olhar aqui, ó, executando, e aqui nós estamos no prompt. Vamos logar aí com a conta root. Bora. Perfeito, estou dentro.
Vamos logar com a conta user que nós criamos. Perfeito, também estou dentro. Quero partir da conta user para a conta root. Qual a senha do root? Estamos dentro do root. Perfeito? Então, pessoal, esse primeiro vídeo foi para demonstrar como a gente pode fazer as configurações do nosso primeiro sistema operacional Linux para utilizar como controlador de domínio. Aguardo você no próximo vídeo, espero que você tenha entendido como faz essa criação. Você pode utilizar o seu virtualizador de preferência, e se você quiser seguir as etapas aqui, eu vou postar nessa nova série muito legal de controlador de domínio utilizando o Samba 4, você pode utilizar também o VirtualBox. Pessoal, ficamos por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Abraço!